Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, por tudo o quanto nós já ouvimos, também já louvamos ao Senhor com os hinos da nossa harpa. Como bons assembleanos, sempre gostamos de incluir em nossos cultos o hino da harpa cristã, o nosso hinário oficial. Eu quero agradecer a Deus pela vida do irmão Rodrigo, que fez o contato com o meu pastor Gessé de Jesus Menezes, para que eu estivesse aqui esta noite falando da palavra de Deus. Eu sou ainda novo na cidade de São Carlos, e eu vim da cidade de Osasco, onde morei por 12 anos, e morei ainda 13 anos na capital, congregando ali no Ministério do Belém, com o pastor Paulo dos Santos e depois com o pastor José Amaro da Silva, na cidade de Osasco. Quero louvar a Deus, presidente, pastor Eli Martins de Souza, que nos recebeu aqui na cidade de São Carlos e que tem a responsabilidade de conduzir este trabalho do Ministério do Belém nesta cidade e também neste campo, nas cidades circunvizinhas. Louvo a Deus pela vida do meu pastor Gessé de Jesus Menezes, ali na congregação. Confiança e indicação. Se eu estou aqui hoje é pela a responsabilidade é toda dele, porque os irmãos aqui não me conhecem e o irmão Rodrigo também me conhece apenas de vista, e a indicação foi dele, então certamente deve confiar para indicar alguém para representá-lo aqui em nossa sede. Quero também cumprimentar os irmãos da minha congregação do Monte Oreb. Eu mandei o link lá para que eles assistissem e ouvissem a palavra de Deus. Quero também mandar a paz do Senhor, um abraço à minha esposa Márcia, que está nos assistindo, também à minha filha Fernanda. E convido os irmãos para nós lermos a palavra do Senhor no Salmo de número 13. Deus tem uma palavra para o seu coração esta noite. Certamente, de mim mesmo, eu não teria nada e não valeria a pena os irmãos pararem num tempo chuvoso como este, saírem dos seus lares, os que estão aqui, e também aqueles que estão em casa nos acompanhando através das redes sociais, no Facebook e também no YouTube, nas páginas da nossa igreja, ADB São Carlos, Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém em São Carlos. Não valeria a pena se fosse para ouvir o homem falar, mas certamente o Espírito Santo de Deus colocou uma palavra em meu coração que atenderá às necessidades da sua igreja. Ele tem sempre uma palavra para o nosso coração. Salmo de número 13. Até quando, Senhor, esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito bem. Amém? Meus irmãos, o livro dos Salmos, no hebraico, é chamado de Terrilim, ou Cântico dos Louvores. Na versão grega, que deu origem ao título Salmos, é Psalmos. É o inário oficial do povo de Israel. A maioria dos salmos foram escritos por Davi, o rei de Israel, que tocava a sua harpa e compunha hinos de louvor e adoração a Deus, nos mais diversos momentos, sejam de alegria, de angústia, de perseguição. E nesse Salmo 13, que é de autoria de Davi, é um salmo que o título do salmo diz que ele, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Muitos crentes na atualidade, talvez por desconhecerem a palavra de Deus ou influenciados pela teologia da prosperidade, pela ideia do triunfalismo, que passam a ideia de que nunca o crente fica triste e está sempre alegre.
Existem muitos hinos, corinhos que dizem estou alegre, a alegria. E de fato, o crente, ele é alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Espírito Santo habita em nós e nos dá a alegria da salvação. Mas, irmãos, é fato que o crente em Jesus, fiel a Deus, ele também passa por momentos de tristeza, como Davi passou aqui neste salmo. O próprio Jesus, quando ele estava no Getsêmani, em profunda angústia, ele disse o seguinte: a minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26, 37 ao 38, você vai encontrar esta afirmação. Também em várias partes das Escrituras, nós encontramos homens e mulheres de Deus que enfrentaram tristezas e angústias. Por exemplo, Elias. Elias estava tão triste a ponto de clamar a Deus dizendo: Senhor, pode tirar a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele, depois de enfrentar os profetas de Baal e os profetas de Azerá, ele foi perseguido e para escapar com vida, ele fugiu. Ele fugiu e deitou-se debaixo de um zimbro. E ali triste, a Bíblia diz, no seu ânimo pediu a morte. E Elias era um profeta de Deus, corajoso. Também Noemi, a sogra de Ruth, ela foi para a terra de Moabe, lá perdeu o seu esposo, seus 2 filhos. E em profunda tristeza, ela resolveu voltar para a terra de Israel. E a sua nora Ruth quis acompanhá-la, e ela disse: minha filha, eu já não tenho nada para te oferecer. Eu sou uma mulher amargurada. Ana, a mãe de Samuel, ela era constantemente afrontada por Penina, sua rival. E ela entrou na casa do Senhor, começou a orar, triste, abalada. E o sacerdote a teve por filha de Belial, dizendo: você está no seu vinho, até quando irás te manter neste vinho? E ela disse: a tua serva, não tenha tua serva por filha de Belial, por mulher ímpia, porque eu sou uma mulher amargurada de espírito. Vemos também o caso de Jó, que nós estamos estudando em nossa escola bíblica dominical. Nesta semana nós estamos estudando o lamento de Jó, onde o patriarca faz as seguintes perguntas: por que nasci? Por que não nasci morto? E por que continuo vivo? Uma tristeza profunda quando nós lemos a poesia de Jó no capítulo 3, ele lamentando a situação deplorável em que caiu, a que foi submetido. Um homem de Deus, íntegro, reto, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal, mas estava triste. Também o próprio Davi, neste salmo, ele diz: até quando te esquecerás de mim, Senhor? E eu quero trazer para os irmãos algumas coisas que nos acontecem no momento de tristeza. Aconteceu com Davi, ele registrou nesse salmo, mas talvez seja o problema que está te afligindo hoje na sua casa, ou a algum de nós aqui, eu não sei. Na tristeza nós temos a impressão, irmãos, de que Deus nos esqueceu. Davi diz aqui: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Temos esta impressão, quando tudo se volta para nós, quando estamos tristes. A indagação que nos vem, até com a colaboração do inimigo, é que Deus nos esqueceu. Mas eu tenho 4 coisas a te dizer sobre isso. Se você estiver pensando que Deus te esqueceu, primeiro saiba que Deus jamais se esquece dos seus. O profeta Isaías, usado por Deus, ele disse no capítulo 49, versículo 15, muito conhecido dos irmãos, ele diz assim: pode uma mãe esquecer-se do seu filho que amamenta? Ele diz assim: ainda que esta venha a esquecer-se, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus jamais se esquece dos seus. Deus conhece você por dentro e por fora. Deus sabe tudo a seu respeito, conhece mais do que você mesmo. Deus, segunda coisa que eu quero te dizer sobre isso, quando você tiver a impressão de que Deus se esqueceu de você, lembre-se de que Ele é onisciente. Somente Deus tem essa característica. Os anjos não têm, os seres humanos não têm, os demônios não têm. Somente Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é onisciente. Ele sabe tudo.
O Salmo 139, os versículos 1 a 4, traz algo interessante para o nosso entendimento esta noite. Diz assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Deus conhece tudo. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Deus é onisciente porque Ele sabe o que está acontecendo agora em qualquer parte do universo ou fora dele. Deus não está sujeito ao universo. Deus não está sujeito ao tempo ou ao espaço. Ele conhece tudo, todos os mistérios. Ele é presciente por passar o presente antecipadamente. Ele disse para o profeta Jeremias: antes de você se formar no ventre da eu te conheci e te dei às nações por profeta. Antes de nós que estamos aqui, irmãos, nascermos, Deus nos conhecido e nos escolhido para estarmos aqui fazendo a sua obra. Nunca pense que Deus te... O que eu quero dizer a você que pensa que Deus te esqueceu. Deus te ama e tem cuidado de você. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Pedro diz o seguinte: lançando sobre ele, sobre Jesus, as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Está triste, está abatido, está pensando que Deus te esqueceu? Saiba que Ele te ama e tem cuidado de você. Muitas vezes nós estamos no plano de saúde, mas Ele pode ir à falência. Quando você mais precisa dele, descobre que Ele faliu. Você confia na sua poupança, nos seus investimentos, e algo internacional que você nem tem ideia do que é, vem à tona e os seus investimentos desabam, os juros sobem, o dólar vai para as alturas, a sua empresa vai à falência, mas Deus tem cuidado de você em qualquer circunstância. Seja na pandemia, seja na saúde, na doença, Deus te ama e tem cuidado de você. Quarto lugar, Deus é soberano e está no controle de tudo. O patriarca Jó, que nós estamos estudando nesse trimestre, quando a luta estava ferrenha, os seus amigos o acusando, e aí Deus fez 4 capítulos de perguntas sem resposta para ele. Ele humildemente disse que te responderia eu, Senhor. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Deus é soberano sobre a terra, irmãos. Deus não deve satisfação a ninguém. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir, e aquilo que Ele falou, nem um jota ou um tio se omitirá, como disse Jesus. Nada cairá por terra. Nós vivemos numa sociedade arrogante, nós vivemos no meio de uma geração que afronta todo tipo de autoridade, afronta e desdenha da autoridade dos pais, dos professores, dos policiais, do governador, do presidente da república, do prefeito, do pastor, e estão afrontando ao próprio Deus. Existem grupos aí abomináveis que fazem afrontas ao nosso Deus. No Chile, alguns destes grupos estão queimando catedrais. Por enquanto católicas, mas queimaram também evangélicas. E eu vi a notícia hoje que na Bahia, aqui no Brasil, destruíram também uma igreja lá. Então, irmãos, nós estamos vivendo, como disse o apóstolo Paulo, tempos trabalhosos. Mas o povo crente, o povo evangélico, não se assombra com estas coisas, porque nós lembramos que o nosso Deus é soberano, e nada nem ninguém vai detê-lo, os seus planos não serão frustrados, Ele nunca é pego de surpresa, Ele é soberano sobre a terra, Ele cria as próprias leis, este é o nosso Deus. Glória a Deus. Na tristeza, nós também temos a impressão de que Deus não nos responde.
Por que eu digo temos a impressão? É porque é apenas impressão. Deus não esquece, podemos ter essa impressão. Deus não deixa de nos responder, embora possamos, num dado momento, ter essa impressão. Davi diz aqui na parte C do versículo 1, ele diz assim: até quando, Senhor, esconderás de mim o teu rosto? E no versículo 2 ele diz: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? A impressão que ele teve na sua extrema tristeza é que Deus não estava respondendo. Mas deixa eu te dizer também algumas coisas sobre isso. Primeiro, Deus nos responde. Quando lemos a palavra de Deus em Jeremias 33:3, ele diz assim: clama a mim, Deus falando, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. No Salmo 120, no versículo 1, o salmista diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Toda e qualquer oração feita por um justo, ela é ouvida por Deus. Deus tanto ouve como Ele nos responde. É fato que Deus responde. Salomão, ele terminou de construir o templo em Jerusalém. Templo magnífico, feito com toda a dedicação, com os materiais que Davi havia ajuntado. O povo contribuiu até sobrar. Chegou um ponto de ele dizer: não precisa trazer mais nada, já tem material em abundância. E aí ele construiu, e diz a Bíblia assim: ele se prostrou diante do Senhor no templo. Sabe o que aconteceu? O Senhor respondeu e a sua glória encheu a casa, de certa forma, de forma que os sacerdotes não puderam continuar no templo, tiveram que sair. Deus responde. Deus respondeu a Moisés. Moisés clamou a Deus e disse: Senhor, eu rogo que me mostres a tua glória. Deus se revelou, Deus se manifestou. Ele disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Deus respondeu e disse: a minha presença irá contigo, Moisés. Deus respondeu a Josué. Moisés morreu e Josué, um pouco acabrunhado, acanhado, Deus falou assim: não te mandei eu? Levanta-te, faz esse povo passar o Jordão, eu serei contigo por onde quer que tu andares. Nosso Deus responde orações ainda no século 21 e vai continuar respondendo. Porém tem um detalhe: quando eu digo que Deus responde a oração, precisamos saber que Deus responde no tempo dele. Deus não responde a oração de acordo com as nossas prioridades. No desespero, às vezes a gente ora, clama ao Senhor e a gente quer uma resposta para ontem. A gente fala: Senhor, mas eu preciso, Senhor, mais isso, mais aquilo. E aí Deus faz como Ele fez com Daniel. Daniel leu a Escritura e viu pela profecia de Jeremias, conforme nós estudamos no trimestre passado da escola dominical, que os anos do cativeiro durariam 70 anos. E ele lendo a palavra, ele entendeu e disse: não, já era para ter acabado. Então, ao invés de murmurar, ele foi para o joelho. Começou a orar. Mas sabe quanto tempo Deus demorou para responder? 21 dias. Ele orando, clamando, joelho no chão, jejum. A Bíblia diz que Daniel tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia e jejuar 3 vezes por semana. Isso em terra estranha, no cativeiro. Ele continuou clamando. Mas Deus demorou 21 dias para responder. A resposta veio. Mas o inimigo das nossas almas foi ao encontro do anjo que vinha com a resposta. E disse assim, ele me resistiu. Aí veio Miguel, arcanjo, príncipe do povo de Deus, e disse: sai da frente, que eu estou levando a resposta. Quando chegou a Daniel, e disse: Daniel, tu és homem muito amado. Nós somos amados de Deus, irmãos. Deus, a resposta da nossa oração está vindo, mas vem no tempo de Deus. Terceira coisa que eu quero dizer sobre a resposta de Deus é que Deus responde no tempo dele e como ele quer. Às vezes você diz: Deus não me responde. E Deus está respondendo. Só que a resposta é de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a sua. Deus responde de 3 formas. Ele responde sim. Às vezes você pede algo para Deus e tal, e Deus fala: sim, eu vou te dar. Se alguém que está querendo casar, pede uma noiva para Jesus, ora e pede, e Deus: sim, eu vou te dar, e dá.
pede um noivo para o Senhor, um esposo, um homem de Deus, você continua orando, vigiando, espera no Senhor e Ele te dá. Ele diz sim. Mas Deus também diz, espere. Às vezes você clama e Deus fala, espere. Tem momentos que a gente está orando, querendo a resposta, e Deus manda esperar. E é importante nós ficarmos no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espere com paciência. Se você está no sim de Deus, maravilha, receba a bênção. Comemore, conte para os outros que Deus te abençoou. Mas se Deus diz espere, não faça como Abraão. Deus prometeu uma bênção para Abraão. Primeiro Deus falou, saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes, vá para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão, cheio de fé, diz a Bíblia que ele saiu sem saber para onde ia, deixou seus pais para ele saiu. E Deus falou, vou fazer de você uma grande nação. E os anos foram passando, e eu imagino Abraão, Deus falou que eu vou ser pai de uma grande nação. Mas eu não tenho filhos. E ele chegou e fez essa pergunta para Deus, Senhor, eu ando sem filhos, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Deus falou, não, você vai ser pai de uma grande nação, mas é um filho seu. Diz a Bíblia assim, creio Abraão no Senhor, e isso foi lhe imputado por justiça. Só que apesar de crer, chegou um ponto que a fé foi minando, e Sara disse, olha, pode ser que você não tenha entendido o que Deus quis dizer com um filho teu. Pode ser que o filho seja apenas seu e não meu. Então é o seguinte, está aqui a minha escrava, é um costume comum. Você tem um filho com ela e está tudo certo. Mas Deus não precisa da ajuda humana para operar. Quando Deus quer operar o impossível, não tente ajudar Deus, porque não vai dar certo. Abraão tentou ajudar Deus, nasceu Ismael. E Deus falou, não é ele o filho da promessa. Você vai ser pai de uma grande nação, mas é um filho de Sara. Ele também eu vou abençoar por amor a ti, mas você vai ter um filho. E Abraão estava já com uma certa idade. Abraão estava já com 75 anos. Mas ele esperou. E depois dele esperar, quando ele estava chegando aos 100 anos, diz a Bíblia que ele teve um filho e deu o nome de Isaque. Porque a Bíblia o Senhor falou para ele, em Isaque será chamada a tua descendência. Mas até hoje, por conta dessa tentativa de ajudar a Deus, os árabes, descendentes de Ismael, e os judeus, descendentes de Isaque, estão brigando, se matando, porque alguém não soube esperar o tempo de Deus. Deus responde, mas Ele responde como Ele quer. Se Ele mandou esperar, não ultrapasse os limites de Deus. Guarde o tempo e virar completa. Mas também Deus diz não, e esse é o pior. Muita gente não quer aceitar o não de Deus. Moisés, Deus falou para ele assim, Moisés, você não entrará na terra prometida, nem você nem Arão, porque vocês foram rebeldes à minha palavra lá no deserto. E ele começou a clamar ao Senhor. Era um profeta de Deus, um homem santo do Senhor, um homem que orava. E quando ele morreu, Deus disse assim, nunca mais se levantou profeta algum como Moisés, a quem Deus conversava com ele cara a cara. Mas quando ele orou, disse, Senhor, Deus disse, me deixa, Senhor. Começou a orar, deixa eu entrar lá. E Deus disse, não me fale mais nesse assunto. Você vai olhar a terra prometida daqui do monte, eu vou te mostrar tudo, mas você não entrará lá. É um não de Deus, irmãos. Seja difícil, aceite o não de Deus, porque até o não de Deus é bom. Você só vai entender depois. Jesus foi lavar os pés dos discípulos, chegou a vez de Pedro, Pedro disse, Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Era um costume dos escravos lavar o pé do visitante, de quem o patrão mandasse. Jesus estava se colocando na posição de servo para lavar os pés dos discípulos. E Pedro disse, nunca, Senhor, o Senhor vai fazer isso comigo. E ele falou, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Jesus continuou e disse, o que eu faço agora, você não vai entender, mas você vai entender depois. O não de Deus você não entende hoje, mas entenderá depois. Entenderá sim. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi de um irmão lá de Recife. Vocês devem se lembrar daquele acidente terrível de dois aviões que se chocaram. Um americano e um brasileiro, que morreram 100 e poucas pessoas. Um daqueles passageiros que viriam naquele avião, ele
da CPAD, programa Movimento Pentecostal. Ele disse: irmãos, eu estava certo para viajar naquele voo tal, e fiquei bravo no aeroporto porque não me deixaram ir. Deu um problema lá no voo na hora, eu fiquei chateado, fiquei quase perdendo a bênção lá no aeroporto. Mas não teve jeito, não viajei, acabou. Quando acabei de chegar em casa, a notícia: o avião se chocou com outro lá e morreram todos os tripulantes. 50 pessoas morreram. Certamente ele louvou a Deus. O não de Deus nos abençoa. O não de coisa. Se Deus disse não, não vá. Se Deus falou pare aqui, não siga em frente. Quando Deus diz não, Ele sabe o que está fazendo. Terceiro, irmãos, quando na tristeza nós temos a impressão de que seremos vencidos pelo inimigo. No versículo 2, na parte B, diz aqui: até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? E ainda o versículo 4, ele diz: para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Temos a impressão de que o inimigo vai nos vencer. Mas, irmãos, eu vou também te dizer 3 coisas sobre isso, para acalmar o teu coração. Primeiro, o inimigo tem um certo poder, mas ele não pode tudo. Lá em Jó, no capítulo 1, no versículo 12, ele acusou Jó de ter uma bondade interesseira, de ser fiel a Deus por interesse. E aí, ele disse: olha, também o Senhor abençoou a vida de Jó. Jó tem de tudo, tire tudo para ver se ele não blasfema. E Deus autorizou o inimigo tirar. E nós estamos estudando isso. Eu falo muito da escola dominical, irmãos, porque por graça de Deus, eu trabalho nesse departamento. Tenho uma paixão por escola dominical, porque tudo que eu aprendi foi lá. Então eu convido e convoco os irmãos a estarem na escola dominical aprendendo a palavra de Deus. Então o diabo só pôde tocar em Jó com a permissão de Deus. Na família, quanto na saúde. E mesmo para tocar na saúde, Deus disse: se toca na saúde, na vida não. Na vida dele você não pode tocar. Então descanse, porque o inimigo só vai atingir você até onde Deus deixar. O inimigo não é dono da sua vida. Crente tem dono. Tem um hino maravilhoso que diz assim: crente tem dono, crente tem dono e o seu dono é Jesus. Você tem dono, irmãos. O inimigo não tem autorização para entrar na sua casa sem ser anunciado de qualquer maneira. Não, para ele entrar lá, Deus tem que dizer: você pode entrar, mas vá até ali. E só faça isso ou aquilo. E quando Deus diz saia, ele tem que sair imediatamente. Ele não é soberano, ele não tem poder. O inimigo não vai nos vencer. Por quê? Porque maior é o que está em nós. 1 João 4,4. João diz assim: filhinhos, em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que qualquer doença, qualquer vizinho tribuloso que queira te afrontar. Maior é o que está em você. Ele é maior que a morte, ele é maior do que qualquer luta que você porventura possa estar enfrentando. Também, irmãos, a vitória é do povo de Deus. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Seja qual for o problema, nós já temos a certeza da vitória. A luta vai passar. Vamos enfrentar luta? Sim. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Sobre a sua igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele fez esta afirmação de que o inimigo não vencerá. O príncipe deste mundo, ele já está julgado, a sua sentença já está dada. Ele luta tentando frustrar os planos de Deus, mas sabendo ele que já está derrotado. Por último, o que fazer no momento de tristeza? Eu estou falando para crentes que porventura estejam tristes. Está triste? O que fazer? Primeiro, clamar a Deus. Versículo 3, Davi aqui clama ao Senhor e diz: atende-me, ouve, ó Senhor, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Está triste? Não é momento de blasfemar, não é momento de murmurar, não é momento de
largar tudo. Está triste? É momento de orar, é momento de clamar, é momento de descer na madrugada e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor, aqui está o teu servo. Quem ora tem vitória. Não existe vitória sem oração, sem clamor. O crente precisa na sua vida falar com Deus todos os dias, em qualquer momento, contar para Ele os seus problemas. Deus vai te socorrer se você clamar. 1 aos Tessalonicenses 5:17, Paulo diz assim: orai sem cessar. É orar em todo o tempo. Segunda coisa que você deve fazer quando estiver triste, é pedir uma direção. Quando estamos tristes, às vezes olhamos para a direita e não vemos solução. Não vemos solução. Você pede a Deus uma direção. Agar, a mãe de Ismael, ela estava no meio do deserto. O seu filho clamando. A água que ela levava acabou. E ela se afastou um pouco do seu filho e disse: eu vou me afastar para não ver o meu filho morrer de sede. Mas diz a Bíblia que o anjo do Senhor a encontrou e disse: Agar, serva de Sarai, o que tu tens? E ela chorando, o anjo disse: vai lá. E diz a Bíblia assim: o Senhor abriu-lhe os olhos e ela viu uma fonte de água próximo ao menino e deu de beber ao menino e seguiu a sua viagem. Quando estamos tristes, abalados, abatidos, muitas vezes não enxergamos um palmo à nossa frente, mas se clamarmos, pedirmos uma direção, Deus nos mostrará o caminho. Deus nos mostra que direção seguir, e a direção que Deus mostra é segura. Terceira coisa que você deve fazer quando estiver triste é clamar, é confiar em Deus. Versículo 5, a parte A. Diz assim: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. O Salmo 40, o Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O que é confiar em Deus, irmãos? Eu sempre dou o exemplo de confiança em Deus, citando um pai e um filho pequeno. O filho sobe ali e o pai estende as mãos e diz: pula, filho, vem. Se o pai não estivesse ali, ele não pularia. Mas o pai, estando, ele confia que o pai não vai deixá-lo cair e pula. A minha filha, quando pequena, ela subisse ali, eu falava: vem, filha. Ela se jogava, confiando que eu jamais iria deixar ela cair, como não deixo até hoje. Ela vai fazer 13 anos, mas até hoje, se eu falar: vem, filha, se o pai estiver embaixo, ela vem. Assim tem que ser com o nosso Deus. Deus fala: vai, sem problema, estenda a sua mão sobre o mar vai se abrir e a vitória virá. Onde Deus mandar, irmãos, pode ir com confiança. Como ele disse a Josué, como eu já citei para os irmãos: não te mandei eu? É a pergunta que Deus faz: eu não te mandei ir? Então vá. Deus mandou, irmãos, pode ir de olhos fechados, sem medo, que ele vai na frente, tirando os espinhos, aplanando o caminho. E a vitória é sua pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Por último, na tristeza, você deve louvar a Deus por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele fará. Deus já fez muitas maravilhas na nossa vida, desde a criação, desde o nosso nascimento, o nosso sustento. Eu tenho muita bênção para contar. Tenho lutas? Tenho, claro que tenho. Decepções também, mas muita bênção. E eu confio nele, eu confio em Deus, que o Deus que fez maravilhas no passado continua fazendo hoje e fará maravilha. Ele é fiel para nos conduzir até o fim. Concluindo, irmãos, a nossa fala, enquanto estivermos neste mundo, mesmo sendo crentes fiéis, nós passaremos por momentos de tristezas, traições, decepções, lutos, perdas e várias situações que nos deixarão tristes. Nós não somos insensíveis, não somos como os anjos, somos seres humanos, temos alma, nos entristecemos muitas vezes. Negar a realidade, isso não vai ajudar em nada. Tem crente que ele faz assim: não, eu estou triste, não, quem está triste é o cão, eu não estou triste não. Mas por dentro ele está chorando. Não adianta você negar a realidade. Está triste? Estou triste sim, estou chorando. Chore, isso faz bem à alma. Mas se você estiver triste, irmãos,
A tristeza, o que faz a diferença na forma como nós encaramos a tristeza. Amaldiçoou o seu dia, uma choradeira só. Mas ele não disse, eu não estou triste. Ele disse, estou sim, por que eu nasci? Eu nem deveria ter nascido, eu não sei nem por que. Chorou. Mas lá no final da luta, ele disse assim, eu te conhecia somente de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho um relacionamento de perto com Deus. Está triste? Ore, confie, espere e louve ao Senhor, que a vitória virá em nome de Jesus. Eu quero agradecer aos irmãos esta oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão. Amém, graças a Deus, meus irmãos, por esta grandiosa palavra que ouvimos nesta noite. É um absurdo as pessoas achar que somos a Deus, somos crentes, não temos tristeza. Somos seres humanos, mas, como diz a palavra de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Isso faz nos fortalecer cada dia mais na presença do nosso Deus. Deus abençoe o nosso irmão por essa grande palavra que ele nos trouxe nesta noite. Deus abençoe também os nossos irmãos em suas casas, nos acompanhando, cultuando a Deus juntamente conosco. Deus abençoe nosso irmão Zezito, também a nossa irmã Isabelle, que está ali transmitindo aqui essa live em nome do Senhor. Ficamos em pé, vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor. Logo após, temos aqui a continuação do culto com as nossas irmãs do círculo de oração feminina. Está ali as nossas irmãs, já para dar início aqui ao vosso trabalho em nome do Senhor. Oramos a Deus, querido Deus e querido Pai, que está no céu. Graça nós te damos a Deus, por estarmos na tua casa, na tua presença nessa noite, por essa palavra que nós ouvimos aqui esta noite. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida do teu servo e também a vida de cada um que ouviu a tua santa e bendita palavra, Senhor. Abençoa também, Senhor amado, o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, também o teu servo pastor